Pronto, começou a gravação. Vamos lá, então? Aham. Tá, vamos então. Na última aula a gente terminou uma parte assim de código genético e iniciou divisão celular. Vamos então dar continuidade à divisão celular. A gente já sabe que divisão celular é extremamente importante no ciclo de vida de um organismo. E a gente sabe também que a estrutura mais importante na divisão celular é o cromossomo. A gente falou disso semana passada. A gente falou também que nessa divisão celular, antes dela realmente acontecer, de fato, ocorre a replicação do DNA, que é basicamente o que a gente também aprendeu na aula anterior. Todas aquelas fases de como o DNA duplica e tudo mais é super importante dentro da célula, para ela poder se dividir depois. E aí, a gente falou um pouquinho desse gráfico aqui, em que a gente consegue observar ali, deixa eu passar aqui nesse mais bonito. G1, S, G2 é uma parte em que a célula está se preparando para começar a dividir, então ela está produzindo tudo que ela precisa produzir para iniciar a divisão, e o M ali significa mitose ou meiose, né? Depende da célula. Aí é quando ela realmente vai efetuar a divisão, que é quando acontece os outros ciclinhos, que eu vou falar, as etapas, no caso. Enfim, mas aqui a gente falou basicamente também a diferença de mitose e meiose, que mitose é uma divisão celular em que forma duas células filhas, ocorre na vida toda, ocorre nas células dos nossos tecidos, nas células dos nossos órgãos, nas células do nosso corpo, exceto as células germinativas, né, que são óvulo e espermatozoide. Óvulo e espermatozoide é basicamente meiose, porque a gente precisa ter metade dos nossos genes, metade, né, do DNA ali dentro, para depois elas se juntarem. O espermatozoide vai ter metade do DNA do pai, óvulo metade da mãe, e depois eles vão se unir para formar um novo indivíduo. Então, meiose é para células germinativas, células que germinam, células sexuais. E na meiose ocorre a produção de 4 células filhas. Diferente da mitose, a meiose não ocorre a vida toda. A meiose é simplesmente para isso, para células sexuais. Então, é uma coisa que demora para acontecer e, né, enfim. Já a mitose ocorre o tempo inteiro no nosso corpo. O tempo inteiro a gente tem, as nossas células estão se renovando, as células sanguíneas, as células da epiderme, todas as nossas células o tempo inteiro elas estão se renovando. Essa é a diferença, mitose e meiose. Células somáticas, que é as células do nosso corpo, e células germinativas, células sexuais. Aí aqui a gente também tem um esqueminha, e aí eu expliquei o que é a mitose em si e as fases dela. Lá no último tópico a gente vê, ó, durante a mitose, há 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E a gente tem uma frasezinha ali para decorar: prometa Ana telefonar. E os iniciais ali, que estão em preto, em negrito, são as fases. Ó, pro, de prófase, meta, de metáfase, Ana, de anáfase e telefonar, de telófase. Então, decorem. Eu expliquei também, basicamente, o que acontece em cada fase. Na primeira fase, o centríolo sofrendo duplicação, desaparece a carioteca, que é aquela membraninha que fica em volta do núcleo, protegendo, formam-se as fibras do fuso, que são aquelas linhazinhas do fuso acromático na imagem, que se formam a partir dos centríolos, que é a organela super importante na duplicação celular, né, na divisão celular. Os cromossomos, eles continuam num processo de condensação, eles vão se condensando, né? A cromátide deles vai se condensando. Professora, uma pergunta, isso aí é na célula animal só ou no animal ou na vegetal? Tanto no animal quanto na vegetal, mas nas vegetais também tem algumas diferenças. Mas mais importante é sacar isso aqui, o que está acontecendo? Isso é para todas as células, né, normalmente. Célula vegetal, ela tem umas diferencinhas no final e em alguns componentes, sim, também. E na forma, quando a célula realmente ela vai se dividir, se duplicar em duas, quando ela já está pronta, ela já formou 2 materiais genéticos, ela já está totalmente pronta só para romper, para cortar no meio, tem essa diferença também na célula vegetal. Isso é bom lembrar.
Eu vou Ah, falar tu depois. mostrou Eu já também, falei né? na última aula. Tu mostrou que uma corta pelo meio e a outra. Uma é de dentro para fora e a outra de fora para dentro. Isso vocês têm que saber. Né? Sim, exatamente. Eu não sei qual é qual. A gente vai relembrar. Aqui, na mitose, vocês têm que saber basicamente o que está acontecendo nas fases, assim, tipo, caso aconteça uma imagem na prova, o que está acontecendo ali, entendeu? Ou, normalmente eles não colocam imagem, mas eles perguntam quais as fases, a ordem das fases também, sabe? Então é bom decorar a ordem certinha, é bom ter uma noção do que está acontecendo, qual que é a organela importante, e, né, onde que está acontecendo isso, ali no núcleo, em que fase desaparece a carioteca, por exemplo. Na prófase, essas coisinhas, sabe, esses detalhezinhos, assim, é bom ter uma noção. Então, olhem bastante a imagem e entendam o que está acontecendo nas horas vagas, assim. Depois da prófase, a gente tem a metáfase, né? As fibras do fuso que se formaram, elas prendem na cinturinha dos cromossomos, né? No centrômero do cromossomo, e eles ficam presos na placa equatorial. A placa equatorial é tipo essa linha do Equador que está cortando a célula, eles ficam ali no meio, é a região mediana da célula. Eles atingem aí o máximo grau de condensação. Então, normalmente, na questão metáfase, a gente tem que o momento que os cromossomos estão na placa equatorial. Tem que lembrar disso. Depois da metáfase, anáfase. Os cromossomos, eles se rompem ali, eles se quebram, eles se cortam, eles duplicam. Vai um para cada lado, 2 perninhas para cada lado. Por quê? Porque a célula já está ficando pronta para se dividir ali no meio, entendeu? Ela já está dividindo o material genético dela. As fibras do fuso, elas encolhem, elas puxam eles para cada lado, e as cromátides, que são as perninhas dos cromossomos, migram para os polos opostos da célula, cada um para um lado. Acontece, então, na anáfase, separação dos cromossomos. Aquelas frasezinhas que tá ali no lado de cada imagem, é bom decorar. Anáfase, separação dos cromossomos. Metáfase, ligação dos cromossomos ao fuso, é na placa equatorial, e assim vai. Bom decorar o que está escrito ali no lado. Depois da anáfase, a gente tem a telófase. Na telófase que vai acontecer essa parte da divisão e tudo mais. O que vai acontecer? Depois que a célula já está com o núcleo dela pronto, basicamente, para se formar uma célula nova, idêntica a ela, vai reaparecer de novo a carioteca. O que é carioteca? Que bactéria não tem, mas célula animal tem? É essa membraninha, essa bolinha ali, que tem uma diferença entre a célula rosa e uma branquinha no meio. Essa linha em volta é a carioteca. É a membrana nuclear, é o que protege o núcleo, é o que isola o núcleo do resto da célula. As fibras, aquelas que puxam o cromossomo para lá e para cá, elas desaparecem. E os cromossomos, eles se descondensam. Ocorre a citocinese, que é essa divisão, é aquele movimento que divide a célula e dá origem às duas células filhas. Então, vamos lá. A diferença de citocinese. Célula vegetal tem citocinese centrífuga. De dentro para fora. O que acontece? Forma uma membraninha ali no meio, fragmoplasto, aí aquilo ali se forma a lamela média, que a gente sabe, que é basicamente, né, as partes da parede, que formam as paredes da célula vegetal, e depois ela se fecha, formando a parede mesmo vegetal. Parede de célula vegetal, celulose, gente, não vamos esquecer. Então, célula vegetal, citocinese centrífuga, de dentro para fora, forma parede de célula vegetal, celulose. Célula animal é de fora para dentro. É como se ela tivesse um anel ali, englobando ela e vai fechando até que ela se rompe. É assim que funciona. Há um estrangulamento pelo anel de actina e miosina. Actina e miosina o quê? Super presente nos músculos. Já falamos muito, compõe as fibras musculares. Inclusive, por isso que tem vários remédios chamados miosin, mio não sei o quê, que dá na TV o tempo inteiro. Isso, justamente para relaxar o músculo, porque o músculo é feito de actina e miosina, então mio-relax é uma analogia aí, Então, biologia é tudo, gente. Olha em TV, tem biologia, olha na rua, tem biologia, olha para ti mesmo, para o que tu tá comendo, vocês têm que fazer analogia. Até o dia do vestibular, tudo que vocês olharem tem que ter biologia, gente. Biologia e física, tudo é biologia física, entendeu? Vocês têm que olhar para as coisas e pensar. O que está acontecendo aqui de biologia? O que está acontecendo aqui de física, de química, enfim.
célula animal, de fora para dentro, actina e miosina, que vai fechando a célula ali, e é citocinese centrípeta. Actina é a de contração, no caso? Eu acho que sim, João. Actina, contração e miosina para relaxar, né? É. Inclusive, depois eu tenho um GIF, é horrível, gente. Eu não como carne, então eu acho horrível. Mas eu vi esses dias no Instagram um videozinho assim. Logo depois que eles fazem os cortes de carne, tem muitas carnes que continuam o processo no músculo de relaxamento e contração. E dá pra ver no músculo da carne, assim, é muito louco. Claro que a gente não vê, porque as pessoas já compram, né? A carne já tá morta mesmo, né? Não, já passou, não tá ainda tendo ali aquele processo e tudo mais, não tem substâncias reagindo. Mas eu vou mandar pra vocês terem uma ideia. Os baratos também, né? Quando elas morrem, elas ficam mexendo as perninhas, né? Sim. Rabo de rato, lagartixa, todo mundo. Se cortar a cabeça de uma galinha, ela sai correndo sem cabeça. Ai, João! É reflexo. Meu Deus, é verdade. Tá, vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem também para mostrar isso, né? Essa citocinese na célula vegetal, para mostrar basicamente o que acontece, e também para vocês olharem depois, parar e olhar a imagem por uns minutos e ver o que ela tem de diferente daquelas outras células que eu mostrei ali, sabe? É isso. Aqui é para mostrar. Oi. Mas o que faz, tipo, o núcleo se dividir? Porque ali, tá, ele é um núcleo só. E daí depois, do nada, tem 2 núcleos. Como assim? Tá, peraí. Aqui... Essa coisa rosinha não é o núcleo essa coisa rosinha. Não, aqui é a célula. Essa é a célula, digamos assim. A bolinha rosa é a célula. No meio, ali no branquinho, é o núcleo. E no núcleo encontram-se os cromossomos, com todo o nosso material genético. Em algum momento, a célula vai sentir. O nosso corpo é perfeito para enviar uma mensagem para ela, que ela tem que se duplicar, entendeu? Claro que tem células, como eu disse na última aula, que também não duplicam. E tem células que demoram muitos anos para duplicar. Por exemplo, neurônio. Até pouco tempo a gente achava que a gente formava os neurônios quando a gente nascia, conforme a gente ia crescendo, e depois eles nunca mais se duplicavam. Mas a gente descobriu que hoje em dia, sim, demoram uma boa quantidade de anos, mas sim, os neurônios, eles já se dividem, eles já formam novos neurônios. É difícil, demorado? Mas acontece. Assim como as células ósseas também. Às vezes... Olha a segunda frase desse slide. Ó. Na prófase, o que acontece? Desaparece a carioteca. Quando ela desaparece, não existe mais núcleo. Né? Os cromossomos ficam dispersos pela célula. Sim. A célula... Lá no final, 2 cariotecas se formam para que... Novamente. Para que a célula resultante tenha 2 núcleos antes de ser partida ao meio. Mas antes de tudo isso, ela recebe um sinal do corpo, um sinal celular, entendeu? Para se dividir. Ela tem que receber isso, ela é um estímulo, digamos assim. E ela vai se dividir. E é isso que vai acontecer. Prófase, vai sumir a carioteca. Aí começa a divisão ali, os núcleos, quer dizer, os cromossomos, eles começam a fazer toda aquela dancinha no meio da célula, até eles se dividirem em 2. Olha aqui, ó. Nessa imagem aqui, eles estão no meio da placa e eles ainda são 2 cromossominhos inteirinhos, bonitinhos, com as suas cromátides irmãs. Mas quando ocorre a anáfase, eles se quebram, eles migram para os polos. Então, tu tá vendo que cada lado tem uma parte igual. Os 2 lados estão iguais, mas eles estão separados no meio, entendeu? Então, já tem ali material genético para cada lado para formar 2 células. É basicamente isso que acontece. Depois de um certo tempo, na telófase, vai reaparecer a carioteca, que é a membrana nuclear. E as células vão se dividir assim, a célula vai se dividir em 2, porque ela já se formou 2 células iguais. Só tá siamesa ainda, tá grudada. Ainda não se desgrudou. Aí depois ocorre essa citocinese, que na célula vegetal é centrífuga e na animal é centrípeta. Então é isso. Depois a gente vai fazer uns exercícios também. Aqui tem essa imagem para vocês darem uma olhadinha, que eu falei na aula passada também. Mas lembrar, né, diferença de mitose e meiose, porque agora a gente vai iniciar também meiose. Aqui a gente também tem uma imagem para mostrar o anel de microfilamentos, né, actina e miosina são microfilamentos, e ele
que faz com que essa clivagem, esse corte, essa quebra aconteça, né? Essa citocinese aconteça na célula animal. E na célula vegetal acontece aquele lance da placa celular, lamela média, né? Começa como fragmoplasto, uma plaquinha ali no meio. Daí se forma a lamela média. E aí a parede celular se forma, já tem 2 células ali e só se divide. De repente, blup, dividiu. E agora a meiose, então, que é para células germinativas sexuais. O João vai falar um pouquinho. Sim, enquanto a mitose é a divisão que serve para a gente ter renovação celular, como a Renata falou na aula passada, a troca das células da pele, a troca das células do fígado quando ele sofre uma doença. Mitose serve para crescer unha, crescer cabelo, tudo o que compõe a parte física do nosso corpo. A meiose serve única e exclusivamente... Oi? Por exemplo, a mitose, todos os animais e plantas fazem. Todos os dias. Animais, plantas. A mitose, ela é feita pelos 4 reinos eucariontes. Tá? Fungo, protozoário, planta e animal. Bactéria não faz mitose. É quase a mesma coisa, mas não é. Quando a gente diz que a mitose é uma célula que se divide para formar outras 2 iguais a ela, ou seja, 2 clones, parece uma bactéria se reproduzindo. Mas na aula que vem, que vai ser sobre bactérias e vírus, vocês vão ver que tem uma pequena diferença. O reino Monera, o das bactérias, é o único que não faz mitose. Os outros 4 fazem. Entendi. Então, a meiose, ela é só para a reprodução de um tipo de célula, que é o gameta, né? A nossa célula reprodutiva. No caso dos homens, o espermatozoide, no caso das mulheres, o óvulo, o ovócito. Ali diz assim, é a divisão que reduz à metade o número de cromossomos da célula que entra em divisão. Por que tem que reduzir pela metade? Porque se o descendente, o filho, né, vai ser o resultado de um gameta da mãe mais um gameta do pai, né, cada um desses gametas tem que ter só a metade para que o filho tenha o número certo de cromossomos, senão ele teria o dobro. Né? Os exemplos que a gente vai usar na aula são da espécie humana, tá? Que cada espécie tem um número diferente de cromossomos. No homem, existem 23 cromossomos diferentes. 22 são chamados de autossomos, porque são responsáveis pelas características físicas, e um cromossomo, né, ou um par, é o cromossomo sexual. É aquela história que a gente viu lá no ensino médio que... Professor, Oi? mas tem o caso das doenças, né? Que, por exemplo, que nesse cromossomo, nessa dupla de cromossomos que é o X e o Y, ou o X e o X, que daí, tipo, nasce com um X a mais ou um Y a mais, que daí tem aquelas doenças que... Sim, ali Aquelas super fêmea e tudo mais. Isso. Klinefelter. A própria psicopatia, né? Ela é um cromossomo Y a mais, eu acho. As doenças ligadas à genética, normalmente elas são, o nome disso é aneuploidia. Né? Ali na segunda frase diz, por divisões sucessivas, uma célula diploide, ou seja, com 2 conjuntos de cromossomos, origina 4 células haploides, cada uma das 4 com um conjunto de cromossomos. Quando acontece o que ela falou agora, a aneuploidia, pode ser que um cromossomo inteiro ou só um pedaço dele esteja a mais. Né? A mais famosa dessas doenças é a síndrome de Down, né? Que a gente chama na biologia de trissomia do 21. Né? A criança nasce com 3 cromossomos 21, ou pelo menos um pedaço a mais de 21. E aí isso gera as manifestações físicas que a gente chama de síndrome de Down, né? As externas e as internas. Mas a gente vai ver melhor isso na genética também, quando a gente iniciar a genética. Tá, eu ia perguntar mais uma coisa, porque tem casos de síndrome de Down que não afeta o aprendizado, essas coisas, tipo, a pessoa nasce só com a fisionomia e não afeta o cérebro.
Justamente porque nem sempre é 1/3 completo. Às vezes é metade, às vezes é menos que a metade, vai depender da quantidade de genes a mais que esse organismo tem. Sim, porque nem toda síndrome, nem toda doença vai ter os mesmos sintomas, vai ter os mesmos resultados, nem tudo é igual, entendeu? É síndrome de Down, ponto. Por quê? Por causa da trissomia. Porém, pode ser super diferente, entendeu? Cada pessoa é diferente por causa da genética do pai, por causa da genética da mãe e por causa do resultado final ali, de quantos genes a mais ou a menos vai ter, né, João? Veja o quadrinho do lado ali, né? Ele mostra que lá no começo tem uma célula diploide, né, com 2 conjuntos. No caso do homem, 46 cromossomos, né, 23 pares. Né? E lá no final, 4 células filhas, só que elas não são clones da célula original. Primeiro, porque elas têm só a metade do número de cromossomos, e depois porque elas têm um conteúdo genético diferente. A gente vai ver que na primeira fase da meiose acontece uma troca de pedaços entre os cromossomos, e aí os gametas acabam sendo todos eles geneticamente diferentes entre si e da célula original. É isso que promove variabilidade genética na espécie humana. Por isso que a gente não por isso que a gente não é totalmente igual, nem a nossa mãe, nem ao nosso pai. Posso passar o slide? Vamos. Ali na última frase, veremos também a meiose de uma célula 2N igual a 4. Vocês viram na aula passada, né? Esse N minúsculo significa a quantidade de cromossomos diferentes que uma espécie tem. No caso do homem, 23. Então, uma célula haploide, ela vai ser representada pela letra N minúscula. 23 cromossomos. Uma diploide, 2N. 2 vezes 23, 46 cromossomos. Só uma pergunta. 23 cromossomos seria só no ser humano ou todas as espécies animais têm 23 cromossomos? Não, talvez só o ser humano tenha 23 cromossomos. Outras espécies podem ter muito mais ou muito menos. Cada espécie tem uma quantidade diferente. Eu lembro que eu tive prova disso no primeiro ano de quantidade de cromossomos de cada animal. Que desgraça! Porque é muito horrível de gravar isso. Eu tive no terceiro ano, por isso que eu lembro um pouquinho. Tipo, síndrome de Klinefelter, esses bagulho assim. É um negócio muito... É bem assim, tipo... Umas características, né? Sim, é uma doença genética inevitável, incurável, né? No próximo slide tem aí o esquema completo. Como é que acontece? Vocês estão vendo que lá na mitose era prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na meiose também, só que 2 vezes. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Depois uma segunda divisão, dividida nas mesmas 4 fases. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. É como se fossem 2 mitoses, só que entre a telófase 1 e a prófase 2 não ocorre uma nova duplicação de cromossomos. Só uma pergunta, tá? As células diploides, elas têm 2 cromossomos e as haploides são? É um conjunto, né? Um pacote com todos os cromossomos diferentes que uma espécie tem. No caso do homem, a única célula haploide do homem do sexo masculino é o espermatozoide. Ele tem 23 cromossomos. Todas as outras células do corpo de um homem têm 46 cromossomos, são todas diploides. Professor, mas daí esse processo acontece para cada espermatozoide que existe? Sim, cada célula original vai resultar em 4 espermatozoides. O que acontece na menopausa? O corpo da mulher para de fazer meiose. Para de produzir novos óvulos. O homem não tem. Ele continua produzindo espermatozoides para o resto da vida. Mas o homem não tem a andropausa. Isso. Pode acontecer. Lá nos 80, 90 anos, sei lá, é bem... Isso acontece. Se o cara chegar a essa idade, mas a andropausa, ela não é exatamente
a interrupção da meiose. Não é que o homem para de produzir espermatozoides. Ele continua produzindo, mas eles não são mais viáveis. A andropausa está mais ligada à fertilidade do que à divisão celular em si. Nesse slide aparece direitinho, vejam como é a divisão, ela vai igualzinha até a última fase, né? Que no caso da mulher vai produzir só um ovócito maduro e um corpúsculo polar, que é infértil, né? Enquanto no homem não. 4 espermatozoides maduros, todos com a mesma capacidade de fecundar um óvulo e com o flagelo ali que faz com que eles nadem até chegar no útero, né, e tentar fecundar lá o óvulo. E não é o primeiro que chega, tá, gente? Tem aquela piadinha do, poxa vida, tu é todo errado e é o espermatozoide mais esperto do teu pai. Não é verdade isso. Na embriologia a gente vai ver que os primeiros que chegam servem para destruir uma área do óvulo, que serve como defesa, e o primeiro que consegue entrar depois que essa área está destruída é que vai fecundar. As fases da meiose. A prófase... Professor, Oi? tem como, tipo, a pessoa ter algum problema de nascer sem produzir meiose? Nunca ouvi falar nisso. A meiose vai acontecer. Tem pessoas que são inférteis porque existe um erro na divisão celular que torna o espermatozoide ou o óvulo inviável. Tem alguns, como se diz que tem alguns hábitos, né? Fumar, beber demais, isso tudo vai afetando a capacidade do corpo humano de fazer divisões celulares viáveis, né? Tanto de célula física quanto de célula gamética. Tipo assim, tem alguns tipos de seres vivos que são híbridos, né? São resultado de cruzamento entre ou diferentes tipos de espécies, né? Por exemplo, Sim. assim, o lince, por exemplo, né? Tipo, tigre e puma, alguma coisa assim. Tipo, como é que é possível, assim, tipo, 2 células diferentes ser fecundado, assim? Não tem que bater, assim, no número de cromossomos? Tem que bater. Na natureza é muito raro acontecer isso, né? O único exemplo que a gente usa nas aulas de biologia é a mula. A mula, né? Que é o cruzamento entre um animal da espécie do cavalo e outro da espécie do burro. Até nasce um descendente viável, ele vai viver, não sei quantos anos uma mula vive, mas é infértil, né? Mula não consegue se reproduzir. Aliás, o conceito biológico de espécie é exatamente esse. 2 animais são da mesma espécie se eles são capazes de gerar um descendente fértil, né? Se eles geram um descendente, mas o descendente não é fértil, é porque os progenitores não eram da mesma espécie. Isso que a gente vê, leão com tigre, puma com outro... Normalmente são experimentos em laboratório, né, que dão errado centenas de vezes, até que uma hora os caras conseguem produzir lá um híbrido, mas ele normalmente é infértil. Ele não conseguiria cruzar na natureza nem com um animal da espécie da mãe, nem com um animal da espécie do pai. Isso deve ao fato das células haploides dos dois serem diferentes, no caso. Não, é por incompatibilidade genética mesmo. Esse animal provavelmente já nasce produzindo gametas defeituosos, né? Ele não é um resultado de um processo natural, né? E aí a evolução se encarrega de eliminar esse tipo de falha, né? Porque o animal não vai conseguir se reproduzir mesmo, não vai fazer com que a prole herde o conteúdo genético dele. Gente, sumiu para vocês aí? Sumiu. Sim. Tá, só um segundo. É bem assim, né? Quando o negócio dá errado aqui, ninguém mais faz pergunta. Eu até tinha uma pergunta, mas daí o assunto já é outro. Pode falar. Pode falar. Pergunta?
Não, eu ia perguntar, tipo, em questão de gravidez feito em laboratório, tá ligado? Que eles pegam In vitro? isso, que eles pegam. Na real, eu não sei se eles guardam um espermatozoide e daí colocam diretamente na mulher ou eles colocam um óvulo fecundado na mulher. Na real, eu queria perguntar se, tipo, o resultado da meiose não é prejudicado por isso, porque, tipo, o espermatozoide não deveria morrer ou algo assim. Não, porque é tudo mantido congelado, né? Numa temperatura que reduz o metabolismo da célula a zero. Depois ela é colocada numa cultura, numa placa com nutrientes para ela voltar a ter alguma atividade, para ela voltar a ficar viva, né? E aí só depois que ela passa nos testes que os especialistas em reprodução fazem, é que eles aplicam a técnica que eles foram contratados para fazer, seja fecundação, seja fertilização. Né? Normalmente, o que os médicos não conseguem controlar é como o útero da mulher que vai gerar o feto vai receber esse óvulo fecundado. Muitas vezes não dá certo. Mas a fecundação ela é viável porque são tanto o doador masculino quanto o feminino pertencem à mesma espécie. Entendi. Então, aí na prófase 1, acontece, guardem essa palavra que ela é importantíssima, sempre cai em prova. Não tem uma tradução perfeita para o português, o tal do crossing over, né? Recombinação ou permutação. Essa é a parte mais importante da prófase 1. Tá? Isso não acontece na mitose, né? Na mitose, os cromossomos não trocam pedaços entre si, mas na meiose, sim. E é logo no começo dela, na prófase 1. Vai ter um slide daqui a pouco que explica bem direitinho o que é o crossing over. Né? É o momento em que acontece a variabilidade genética, em que os cromossomos trocam pedaços e aí as 4 células geradas pela divisão, nenhuma das 4 vai ser igual à outra e nenhuma das 4 vai ser igual à original. É por causa dessa fase do crossing over. Essas 5 etapas da prófase 1 é mais para decorar mesmo. Eu não costumo ver cair em prova, mas a Renata sempre bota aqui uma frase para ajudar: linda zebra passeando de dia. Sim, para lembrar do leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. A gente já tinha visto antes que na mitose também tem aquelas fases que aparecem na meiose, né? Que o João explicou ali, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Mas a diferença é que na meiose a gente tem essas 5 etapas, são 5? Sim. 5 etapas dentro dela, que é bom ter uma noção, que diferente da mitose, na meiose, a prófase também tem essa divisão. A prófase não sei te dizer se ela é tão longa assim, mas é que ela acontece no tempo dela, porém em 5 etapas bem importantezinhas, assim. E numa dessas etapas é onde acontece o crossing over, que o João vai explicar. Então, bora lá. O próximo slide mostra as 5 etapas. Ó. O que acontece em cada uma delas. Na primeira, os cromossomos começam a se condensar. Né? Lembram que enquanto uma célula não está se dividindo, ela não tem cromossomos, ela tem cromatina. Né? O material genético dela todo novelado, todo solto, como se fossem cabelos. Né? Quando a célula vai entrar em divisão, é que a cromatina se condensa, ou seja, se aperta, se junta, para formar os cromossomos, que é essas estruturas em X, bem características. Começa a condensação no leptóteno, quando ainda é só cromatina, né? Depois, no zigóteno já tem uma formação, a cromatina vai se organizando em pares. Né? No paquíteno, as sinapses, ou seja, a união entre 2 fios de cromatina está completa, e aí é no paquíteno que acontece
crossing over, a troca de pedacinhos. Então, essa é a parte mais importante da prófase 1. Vocês não podem esquecer do paquíteno. Aí no diplóteno, os quiasmas são essas áreas em que um cromossomo se sobrepõe ao outro. Né? Aí, como já não tem mais crossing over, o complexo desaparece. E no final, já acontece a mesma coisa que na prófase da mitose. O envelope nuclear, a carioteca, se fragmenta e desaparece, para que a divisão celular possa continuar. Esse é o famoso crossing over. Né? Vejam que o que são cromossomos homólogos, gente? São dois cromossomos geneticamente compatíveis, cromossomos que podem trocar pedaços entre si. A figura do meio mostra direitinho os pedaços sendo enrolados para depois irem para destinos diferentes. E na última figura, né, aponta para os cromossomos não recombinantes, ou seja, o lado esquerdo do primeiro e o direito do segundo não estavam disponíveis para trocar pedaços, isso é uma sinalização química. Já os do meio, trocaram um pedacinho um com o outro, ou seja, eles já não são iguais aos que eles eram originalmente. Vai acontecer com todos os cromossomos, essa troca de pedaços, tá? Inclusive com os cromossomos sexuais, né? E em todos eles vai acontecer de uma maneira diferente. Não, a probabilidade estatística, matemática, de entre as 4 células finais, 2 terem o mesmo código genético é quase zero, é quase nula por causa dessa fase. A troca de pedaços, lembre que cada pedaço de um cromossomo tem um número X, que pode ser imenso, de genes. Professor, Uhum. pode acontecer de uma dupla de cromossomos não trocar nenhum pedaço por não ser compatível? Pode, não é impossível, mas o que normalmente acontece é a troca. A incompatibilidade total, sendo que são cromossomos do mesmo organismo, né, da mesma espécie, é difícil não acontecer. Pode até os cromossomos sexuais trocarem pedaços. A gente costuma dizer que a mulher é XX e o homem é XY, né? Na verdade, os caracteres masculinos não dependem de todo o cromossomo Y, dependem de um pedaço dele que tem um gene chamado SRY. Às vezes, na hora da troca de pedaços, esse gene vai parar no cromossomo X. E pode ser que esse homem, junto com a esposa, gere uma filha que nasça XX, né, e tenha uma produção de testosterona muito alta, ou um filho que nasce XX, porque um dos X tem o gene necessário para gerar caracteres sexuais masculinos. Não sabia disso. A próxima existe homem XX. Mulher XY, não, mas existe homem XX. Na metáfase 1, vejo ali a... Oi? Mas daí, homem que nasce XX não é infértil? Não. Ele tem ele não tem o cromossomo Y, que é muito visível porque ele é bem pequenininho, ele é bem menor que o cromossomo X, né? Mas ele tem todos os genes necessários para ser um exemplar viável do sexo masculino. Daí, igual, ele pode ter filhos homens. Sim. Na metáfase 1, os cromossomos vão ficar na região mediana ou equatorial, né, porque é bem na placa do meio da célula, e os cromossomos, e isso é outra coisa que cai em prova. Qual é a fase da divisão celular em que os cromossomos atingem o maior grau de condensação? Por que se dá tanta importância para isso na biologia? Porque é quando eles estão mais visíveis ao microscópio. Tem um monte de testes genéticos que são feitos. O cromossomo, ele não é representado como um X por acaso, é porque ele é observado dessa maneira dependendo do aumento que se põe no microscópio. E quanto mais condensado, mais fácil de ver.
Então, se cair na prova, assim, ó, em que fase da divisão celular fica mais fácil reconhecer qual é o par de cromossomos 1, qual é o 2, qual é o 3, é na metáfase. Tanto da mitose quanto da meiose. É nessa fase em que o cromossomo está mais condensado, ou seja, mais apertado e com o formato em X mais visível. Na próxima, que é a anáfase, né, não tem duplicação de centrômero, como tem lá na mitose. Né? Por que na mitose tem que ter duplicação de centrômero? Porque os cromossomos são duplos. Então, vai ser puxado um cromossomo duplo para cada polo da célula. Nesse caso, não. Nesse caso, os homólogos migram para polos opostos e depois é que eles vão ser quebrados ao meio. Né? O que é importante na anáfase 1? Separação dos cromossomos homólogos. Né? Já que lá na prófase eles já trocaram pedaços, agora eles podem se separar e cada um vai para uma das 4 células finais. E a última fase, a telófase, telos, esse prefixo, telos, significa final. Né? Lembram lá do cromossomo telocêntrico, que era aquele que tinha o centro em uma das extremidades? Né? É porque telos é final. Né? Tem uma enzima que faz o fechamento da pontinha do cromossomo quando ele se condensa, o nome dela é telomerase. Né? Porque ela é a enzima que atua na extremidade, no final, na telo. Né? E o processo de envelhecimento do homem, ele está muito ligado à capacidade da telomerase em fechar o cromossomo da maneira certa. Isso foi descoberto há pouco tempo. Na telófase, que é o finalzinho, reaparece a carioteca, né, e o nucleolo. Lembram? Lá na prófase a carioteca some, não existe mais núcleo, os cromossomos ficam soltos pela célula. Na telófase, no final, tem que ter núcleo de novo. Para ter núcleo, tem que ter carioteca. Os cromossomos se descondensam, ou seja, viram cromatina de novo, deixam de ser o xizinho. Não dá para fazer uma análise genética na telófase. Né? E aí, cada uma das células formadas, que são 2, porque a gente ainda está na fase 1 da meiose, né? Já é haploide N2, só que com cromossomos duplicados, ou seja, a gente tem o dobro da quantidade de material genético que tinha lá no começo. Ao final dessa etapa ocorre a intercinese, né, que é é como se fosse uma intérfase, só que é o nome específico da intérfase da meiose. A intercinese é o intervalo entre a meiose 1 e a 2. Né? Cada célula se prepara para iniciar a meiose 2, e essa etapa é diferente da intérfase, por quê? Porque não tem replicação de DNA. Se tivesse replicação de DNA aqui, gente, as 4 células resultantes lá no final seriam todas diploides. Né? Como a intenção desse processo é gerar uma célula haploide, que vai juntar com um gameta, que vai juntar com o gameta haploide de outra pessoa para formar um filhote diploide, né? Não pode duplicar os cromossomos 2 vezes. Isso também cai em prova. Tanto na mitose quanto na meiose, a replicação só acontece uma vez. Só que como a meiose são 2 divisões celulares, no final, cada célula fica só com a metade. O que acontece na prófase 2? De novo, some a carioteca, ocorre a duplicação dos centríolos, né, e os cromossomos se condensam outra vez. Eles ficaram descondensados lá na telófase 1. Agora eles vão condensar, vão apertar de novo. E se formam as fibras do fuso mitótico, essas que estão entre os centríolos, esses microtúbulos aí. Elas fazem parte do citoesqueleto da célula e também são elas que puxam os cromossomos para as extremidades da célula durante a divisão celular. Depois, na metáfase 2, os cromossomos, os centríolos somem, né, mas as fibras partem dos polos opostos, mas os cromossomos vão para a região mediana, para a placa equatorial, né, para que cada centríolo seja ligado a uma fibra. Na anáfase 2,
ocorre duplicação de centrômeros, né? E as cromátides irmãs, agora, vejam, o nome não é mais cromossomo, agora o nome é cromátide. O que é uma cromátide? É meio cromossomo, tá? Com uma quantidade certa de genes, claro, só que a cromátide sozinha, né, o cromossomo é quebrado ao meio e cada uma migra para polos opostos na célula, porque a célula resultante vai ter 23 cromátides, 23 cromossomos. Os cromossomos irmãos se separam. E na telófase, telos, né, acaba tudo, os cromossomos se descondensam de novo, viram cromatina, reaparece a carioteca, ou seja, a célula volta a ter um núcleo, né? Desaparecem as fibras do fuso, agora elas não têm mais utilidade, elas já puxaram os cromossomos para onde eles têm que ficar, né? E as células formadas são haploides, ou seja, um conjunto só de todos os cromossomos diferentes que aquela espécie tem. No início da divisão celular, tínhamos a célula com 4 cromossomos, e ao final, a metade, 4 células com um só cada uma. Para ficar didático, a divisão celular é sempre apresentada nos livros, né, nas aulas, com um cromossomo fazendo isso. Mas pensem que isso acontece com todos eles. Né? No caso do homem, 23 cromossomos se ligando às fibras, sendo puxados, sendo quebrados ao meio. E aí, no final, cada uma dessas 4 células aí vai ter 23 cromossomos. Se for no homem, vai se chamar espermatozoide. Se for na mulher, vai se chamar óvulo. Professor, os 23 cromossomos, cada um diz uma característica, né? Cada um diz muitas, né? Cada um deles tem milhares, milhões de genes. E cada gene pode definir mais de uma característica. Então, tipo, claro que isso é impossível, eu acho que seja impossível, mas, por exemplo, sei lá, se um casal tivesse 20 filhos, todos os 20 filhos teriam características diferentes, porque tem milhares e pode ter... Ah, sim. Todos vão ter características diferentes. A única possibilidade de 2 seres humanos terem o mesmo genoma são os tais dos gêmeos univitelinos. Por quê? Porque até a fecundação é um ser vivo só. Depois é que acontece uma divisão e os 2 zigotos resultantes têm exatamente o mesmo código genético. É a única exceção na espécie humana. Né? Se não existissem gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, o planeta teria 7,2 bilhões de pessoas com genomas diferentes. Tudo por causa do crossing over. Mas, por exemplo, até os univitelinos têm algumas características que são diferentes, às vezes, né? Tipo, às vezes são idênticos, mas muda o tamanho da orelha, ou... Ah, sim, porque tem coisas que não são definidas por um gene só, né? Mas pela interação entre os genes. Se fizer o genoma dos 2, vai dar igualzinho. Mas a maneira como o gene funciona, ou como um gene liga o outro, muda de acordo com fatores externos. Alimentação, a predisposição maior ou menor a praticar esportes, essas coisas. A gente chama isso de epigenética, né? A maneira como o nosso comportamento e o meio em si influenciam na atividade dos genes. Entendi. Aqui tem os tipos de meiose, né? São meioses diferentes. Ó. Vocês podem ver que ali embaixo tá, como eu disse para vocês, 4 reinos diferentes. Porque o tipo de meiose que cada reino faz é diferente. A gamética, né? Essa que os animais fazem, da qual a gente falou até agora, né? É quando um ser vivo adulto, diploide, sofre meiose. Aí ele forma 4 gametas haploides. Já a meiose zigótica é quando um zigoto diploide sofre meiose e origina seres haploides. Acontece em algas e fungos.
E a espórica, vocês já viram, né? São os seres que se reproduzem por meio de esporos. É a típica das plantas, né? Um indivíduo diploide sofre meiose e origina esporos haploides, que depois vão fecundar um órgão diferente em outra planta para dar origem a um indivíduo que, quando for adulto, vai ser diploide. É a minha cachorra aqui. Eu vi uma briga de gato na rua e ela ficou louca. Ela é tri bonitinha. Ela é orelhuda. Tá. E aqui a gente tem um slide do cariótipo humano. Ali tá os 23 cromossominhos que o João falou antes. O que é o cariótipo? Uma coisa que a gente viu lá no início. Deixa eu ver rapidamente se... Acho que tá nesse slide aqui. Mitose, prófase aqui, ó. Ali diz na metáfase. É na metáfase que é o momento ideal para fazer um cariótipo. Então, o que é o cariótipo? É basicamente um teste, né? O teste de cariótipo, no caso. O cariótipo em si é o conjunto de cromossomos de cada espécie. A gente falou antes ali que cada espécie tem cromossomos diferentes e tudo mais, um número X diferentes. E isso é o nome dele, cariótipo. É esse conjuntinho, o número X que cada espécie tem de cromossomo. Ali está dizendo que na espécie humana apresenta 23 pares de cromossomos, 22 homólogos autossomos que não são relacionados à determinação do sexo, com milhares de genes, com milhares de informações, e a gente tem um par de cromossomos sexuais, que dá para ver lá no 23, que no caso do homem vai ser XY, no caso da mulher vai ser XX. E lá como eu disse antes, o que é o teste de cariótipo, que tem uma fase ideal para fazer esse teste? É um exame justamente para a gente investigar o cariótipo de uma pessoa, de um indivíduo. E assim a gente consegue respostas para saber se as pessoas têm irregularidades cromossômicas que possam causar síndromes ou doenças, né? Como a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Então, é por meio de um teste que a gente consegue visualizar o cariótipo e identificar essas síndromes e tudo mais, até antes mesmo do indivíduo nascer, né? Por isso que muitos pais e tudo mais já conseguem se precaver e já, né, elaborar o plano, porque eles conseguem saber antes mesmo da criança nascer. Algo a acrescentar, João, as suas curiosidades? O 23 está aparecendo duas vezes ali só porque a figura quer representar como seria um homem e depois como seria uma mulher. Mas é só um par que uma pessoa vai ter. Exatamente. Aí aqui, nesse próximo slide, a gente tem a diferença de mitose e meiose, para vocês poderem fazer resuminhos para vocês, né? Ali, 2 células filhas, 4 células filhas, como basicamente acontece, algumas coisinhas principais ali, só para a gente ressaltar e não esquecer. E aqui também mais um monte de resuminho para vocês. Aqui mostrando a divisão da mitose. E aqui tem umas fichinhas de estudo que eu encontrei nesse mesmo site que eu encontro esses resumos, então é bem interessante. Vocês podem fazer assim, no caderno de vocês, nas folhinhas, grudar nas paredes, onde for, porque assim vocês têm um resuminho basicamente de cada fase, vocês conseguem ver o que acontece, os pontos principais, digamos assim. Aqui as fases da, né, descrição da meiose 1. Aqui as fases da prófase 1, que a gente tem que lembrar que o paquíteno é a mais importante, aquele negócio lindo, a zebra passeando de dia, e o paquíteno é o mais importante porque ocorre o crossing over, né? A permutação, eles trocam pedacinhos e tem variabilidade genética assim. Aqui também tem as fases da meiose 2 e a descrição da mitose em célula vegetal, para vocês poderem observar as diferenças também. E acho que é isso. Vamos fazer uns exercícios? Um pouquinho? Só os exercícios dessa aula, pelo menos, os de divisão celular, e aí a gente acaba? Então tá. Vou fechar aqui e abrir os exercícios. São 6, eu acho. Ô, Sora, esse slide aí é um dos que estão lá no Class da aula 6? Sim, eles estão todos lá. E eu botei no grupo de biologia também, eu acho, aula passada. Tá.
Tá, questão número 1, então, vamos lá. É a partir da número 7. Da 1 a 6, Tá. a gente fez na aula de... Essa é a continuação daquelas? É a partir da 7. Beleza. Então tá, número 7. Então tá. Número 7. O ciclo celular é um processo fisiológico que acontece todos os dias na dinâmica de funcionamento do corpo humano, seja na reparação, formatação ou renovação de tecido, ou ainda na formação de gametas. A atividade celular é intensa. Neste processo, são eventos do ciclo celular. 1. Condensação máxima dos cromossomos. 2. Reorganização do nucleolo. 3. Duplicação dos cromossomos. E 4. Separação das cromátides irmãs. Então, provavelmente, até vocês pegarem, decorarem isso, vocês vão ter que refazer esses exercícios em casa, sozinhos, depois, e olhando as imagens. Fazer um resuminho, mas vamos lá fazer, né? E aí? Eu tô entre C e D, porque a única que eu tenho certeza é que na metáfase a condensação é a condensação máxima dos cromossomos. Eu também sabia disso. Mas, não, E daí a reorganização do nucleolo, eu acho que é na telófase, por eu ter gravado que a telófase é a separação dos última. cromátides irmãs, eu acho que é a última, não é? Será que é? Eu acho que a 4 é a telófase. Eu acho. Então é D. Então eu acho que é D também. Mas a anáfase é a primeira. Não, a condensação máxima dos cromossomos não, minto, é na a segunda. anáfase é a terceira. A anáfase é a terceira, a segunda é a primeira tem que ser a... A primeira é a É a prófase. metáfase, sim, é a metáfase. A primeira é a prófase e a segunda é a metáfase, eu acho. Eu acho que a última é a telófase também. Sim, a telófase é a última, eu lembro, porque o telefone é a última palavra, então. Duplicação. Tá, eu acho que é D, então. Eu acho que é D, então. Acho que é D. É D. Vocês lembram o que é fase S da intérfase? O que é aquela letra S? Não. Não, também não. Lembra que na aula passada eu falei, S é a letra inicial, tanto em português quanto em inglês, da palavra síntese. Síntese é criação, construção, renovação, né? Então, o que acontece na fase S da intérfase? A duplicação. Pois é. Viajamos, então é C. Ah, então é C mesmo. Não é a... É a C. A metáfase tem a condensação máxima dos cromossomos, a telófase, o final, é quando o nucleolo volta a existir, né? Na fase S da intérfase são duplicados os cromossomos, e na anáfase é a separação das cromátides irmãs. Vejam, essa questão é de uma federal, a UFO é a Universidade Federal de Uberlândia. Lembrar que na prófase, né, primeira fase, os centríolos podem estar sofrendo duplicação, tudo mais, isso também acontece na intérfase, desaparece a carioteca, forma fibras do fuso, e os cromossomos, eles continuam o processo de condensação, mas não é o momento que eles estão na máxima condensação deles. A máxima condensação é na metáfase, logo após a prófase. Então, vocês acertaram, letra C. Meu Deus, só um minuto. Eu tô com o notebook no meu colo e ela acha que é um gato, essa cachorra. Tá, vamos seguir, então. Vamos seguir. Peraí. Aqui. Quantas questões tem, João? São 6, é até a 12. Ah, tá, beleza. 8. Todas as células vegetais e animais apresentam um processo de reprodução chamado mitose e outro processo de reprodução chamado meiose. Esses processos diferenciam-se quanto ao tipo de células envolvidas, tais como epiteliais, células da pele, musculares e gametas, que são as células sexuais.
A afirmativa que relata corretamente o processo que envolve a formação das últimas células referidas acima é a que propõe que uma célula é o quê? Diploide, haploide? Haploide forma 4 células. Não, eu acho que é. Diploide forma 4. Diploide forma 4 haploide. Certo. É 4, não é 2? Ele está falando ali, olha, afirmativa que relata corretamente o processo que envolve a formação das últimas células referidas acima. Ele falou de células epiteliais, musculares e gametas. Gametas são células sexuais. Então, o que é, gente? Gameta é um haploide. É haploide, né? Gameta é sempre haploide. Eu acho que é A. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Nas células sexuais, nos gametas, a gente faz o quê? Meiose. A diferença de mitose e meiose é, na mitose, a gente tem 2 células filhas. Na meiose, a gente tem 4. Só pensando assim, a gente já consegue excluir algumas. Vamos lá, ó. Tu consegue tirar 2 células filhas e tu consegue tirar a D. Aí tu fica entre a B e a C. Basta saber se é haploide ou diploide. Na mitose, mas quando tem 2N, não é diploide? Quando é... Então, gente. Tá, é C, então. Isso, é a C, tá correto. Eu ia falar, acertei. A meiose ocorre nas células gaméticas, germinativas, células diploides, né? E sim, elas vão se dividir, elas precisam se transformar em 4 células e tudo mais depois, mas ela precisa, antes de tudo, ficar com a metade, entendeu? Assim como as nossas células da pele vai dar 2 células filhas com um material genético igual, as células sexuais a gente precisa de metade para elas poderem se juntar depois e formar um outro indivíduo. São células diploides, células diferentes. Então, a correta seria a letra C, célula diploide, porque isso é uma meiose, 2N, que forma 4 células haploides N. Então, isso são coisinhas assim, diferença de mitose e meiose, que vocês têm que decorar. Não adianta fugir disso. Vai ter uma questão de célula. Vocês têm que decorar. Nove, da Unicinos. Faculdade maravilhosa, gente. Também acho. O ciclo de vida dos animais é caracterizado pelo crescimento, reprodução e morte dos indivíduos. Sabendo que o crescimento ocorre através de sucessivas divisões celulares e a reprodução, pela formação dos gametas e consequente fecundação com um gameta de outro indivíduo da mesma espécie, qual das alternativas abaixo indica, respectivamente, né, o tipo de divisão celular envolvido nos processos de crescimento do organismo e de formação dos gametas? Mitose e meiose? É D. 9, letra D, mitose e meiose, exatamente. De crescimento do organismo, só as células ali se dividindo para nos manter inteiros, né? Para nos manter bem, para manter o equilíbrio, a homeostase no nosso organismo, é mitose, que origina células iguais. E a meiose, células metade, meiose, meio, são os gametas. Então, letra D. Professora, Oi. A mitose, por exemplo, no ser humano, ocorre muito mais na nossa infância e adolescência do que na idade adulta, né? Depende de que tecido celular a gente está falando, por exemplo. Nessa fase de infância e adolescência, a gente está tendo muita mitose e tudo mais em células ósseas, em neurônio e tudo mais, porque a gente está se desenvolvendo, né, para formar o adulto que vai durar a idade que for, muito tempo. Então, nessa fase, ocorre bastante mitose em alguns tecidos, que não ocorre na idade adulta. Porém, no tecido sanguíneo, na pele, a gente está o tempo todo escamando, sabe? A gente, às vezes, está, sei lá, no inverno, tu tá com uma roupinha ali, e tu passou o dia inteiro com aquela camiseta, tu sente que tua pele tá seca, quando tu tira, tu vai tomar banho, às vezes chega a voar um pozinho branco, assim, uma coisa, sabe? Uma névoa. Aquilo ali é célula.
a gente está o tempo todo trocando de célula, a gente está trocando de pele o tempo inteiro. Então, está ocorrendo mitose o tempo todo no nosso organismo, nas células sanguíneas, nas células da pele, em todas as nossas células. Mas tem alguns tecidos que na infância ocorre mais e na fase adulta menos. É só essa. Isso. 10. Mas, gente, sério, falando da Unicinos, ela é uma universidade, uma faculdade muito boa mesmo. Eu lembro de há um tempo atrás ela ter sido melhor faculdade em vários cursos, assim, em alguns anos, pelo MEC, super reconhecida. E, tipo, ela é melhor que a PUC, dependendo, em alguns cursos. Biologia, ela é muito boa. Eu estudei lá 1 ano antes de entrar na URGS, porque eu passei pelo ProUni, em 3º lugar. E, gente, sério, é muito boa. Então, estudem, porque se não der pra passar na URGS, na Federal, e tu conseguir passar numa PUC, numa Unicinos, pelo ProUni, vale muito, gente, muito. Pensa que, assim, olha, o valor que uma pessoa paga pra estar nessa universidade, assim, é um rim que dói, sabe? Depende do curso também, né, Sora? Mas a maioria na Unicinos é muito caro. É muito caro mesmo. Eu lembro que, assim, eu vi a mensalidade que eu não tava pagando, porque eu tava ali pelo ProUni, assim, e era um alívio. Porque, gente, com a mensalidade que daria fazer todas as cadeiras do semestre, dava pra pôr um silicone certo, entendeu? Todo semestre eu podia fazer uma cirurgia de silicone. Sim, a Unicinos ainda é mais barato que a PUC. Em alguns cursos, na verdade. Porque tem uns cursos que é bem mais caro. Eu me inscrevi no ProUni, daí eu fui chamada pela PUC. Uhum. É 13 mil reais medicina. E na Unicinos é 7.600 e pouco. Agora? Hã? Agora, tipo, esse ano passado? Quando que foi eu isso? fui chamada esse ano. Levei os documentos e tudo, só que em função da pandemia, Sim. não analisaram ainda. Mas enfim, e daí ia dar 600, eu calculei, né, 6 anos e tal, 680 mil. Pra mais. Gente, olha isso. Tu foi chamado em medicina? Sim. Boa, parabéns. Arrasou, parabéns, menina. Tomara que dê tudo certo. Obrigada. A gente vai ter uma médica. Então, vamos lá. Ela formando médicos. A Unicinos chegou a ser considerada pelo MEC, durante 3 ou 4 anos consecutivos, a 3ª melhor universidade privada do Brasil. É verdade. Ela só perdia para a PUC do Rio e a PUC de São Paulo. É muito boa, né? Nossa, é realmente maravilhosa. Gente, o campus é lindo demais, assim, vocês querem morar lá dentro, sério. É maravilhoso. A formatura é linda. A minha prima se formou em arquitetura na Unicinos e, formatura, eu fiquei tipo, meu Deus. Ai, nem me fala em formatura. Eu ia me formar esse ano e o corona estragou tudo, gente. Mas vamos lá. Nem falei arquitetura, porque eu estudei geologia na Unicinos, e a geologia e a arquitetura ficam no mesmo corredor, no mesmo bloco. Assim, é verdade, é maravilhoso. É lá no C, né? Então a gente facilmente sabe de qual dos 2 cursos o aluno é, só de ver como é que ele se veste. Uhum. Com o rolinho nas costas, né? A galera da arquitetura bem vestida, né, e tal, não sei o que, e os geólogos com as roupas largas, assim. Mas, gente, lá na URGS, não se enganem. Tu viu gente bonita e arrumada é geologia. Pior que lá na URGS, a pessoal da geologia, a gente brinca que pra entrar em geologia tu tem que ter passado num concurso de modelo antes. Vencido, ter sido Miss, alguma coisa assim, sabe? Porque, gente, quanta gente bonita lá tomando sol, que tu fica, gente, essa gente toda é da geologia, não é possível, entendeu? E a pessoal da biologia lá, tudo caindo nos pedaços, fumando maconha, né? O negócio é crítico. Mas vamos lá, gente. Questão número 10. As células, em geral, são estimuladas a se dividirem quando atingem um determinado tamanho, assim como por substâncias denominadas fatores de crescimento celular, passando pelo chamado ciclo celular, que é subdividido em 3 fases, gente. Olha a fase daquele gráfico bonitinho que eu mostrei lá no início. G1, S, G2. Analise as preposições, olha aqui a português, as proposições em relação ao ciclo celular e assinale V ou F. Vamos lá, gente. Na fase S, ocorre a duplicação do DNA.
Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Fase S. Verdadeiro. Fase S, Isso, síntese. verdadeiro. Verdadeiro. Peraí, a duplicação não é no Eu vou errar G2? tudo. Não, é no S. É, Tá, é G1, G2 e depois o S? Não, É é G1. G1, S e G2. uhum. Exatamente. Assim como a Aí, letra S foi escolhida porque ela é a inicial de síntese, a letra G é a inicial de gap em inglês, que é uma palavra que significa assim, ó, em português é como se fosse um intervalo de tempo em que não acontece nada, né? Porque no início dos estudos os caras achavam que G1 e G2 eram fases estacionárias do ciclo celular, assim, que não acontecia nada neles. E o S é a fase em que o DNA sofre replicação ou duplicação. enfim, exatamente. Tem aquele gráfico lá no início que mostra o quê? Que G1 começa o crescimento e a diferenciação celular, começa a produzir proteína, começa a produzir produto de metabolismo, ela começa a se preparar, né? Aí no S, no gráfico, que dá uma subidinha, o que acontece? O DNA duplica. Ele começa a duplicação do material genético. Ocorre desenrolamento do DNA, dos cromossomos, e a duplicação deles. E a partir daí, os cromossomos passam a ter uma cópia idêntica deles. Daí, depois do DNA ser duplicado, a célula entra em G2. É isso que acontece. A célula em G2, ela começa a sintetizar alguns aparatos ainda necessários para realizar a divisão celular. Por exemplo, nos centríolos. É super importante os centríolos, porque acontece todo aquele lance do fuso mitótico e tudo mais. Eles são todos sintetizados, tudo começa a se organizar bonitinho no G2. Então, antigamente achava que não acontecia nada, mas hoje já se sabe que acontece algumas coisas. Porém, a duplicação do DNA, que ele dobra de tamanho, ele ocorre em S. E G1, G2 e S, né? Quer dizer, G1, S e G2 é a intérfase, que é o momento antes da célula começar a se dividir. Então, vamos lá. Na fase S, ocorre duplicação de DNA? Verdadeiro. Quais que a gente já pode tirar ali? A, D e E. Sobra B e C. Vamos seguir, né, para confirmar. Na fase G2, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. Verdadeiro ou falso? Falso. Isso. Falso. Na fase G2 não ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. Vamos lá, então. A gente Então só sobra C. Exatamente. Mas a gente nunca pode já sair marcando assim logo de cara, né? Porque vai que a gente confundiu. Então a gente tem que seguir. Se bem que a gente tinha ficado entre a B e a C, né? E todas as outras ali é para ser falso, né? Vamos lá, vamos ver se é falso mesmo. Na fase G1, todo o DNA está altamente condensado. Verdadeiro ou falso? Falso. Exatamente. G1, a célula está crescendo e começando a produzir coisas, proteínas, produtos do metabolismo para iniciar a duplicação e tudo mais. Então, é falso. Em G1 não ocorre isso, o condensamento do DNA. O condensamento do DNA só acontece bem depois. O DNA já tem que estar duplicado, já tem que estar tudo certo, já tem que estar acontecendo divisão, o DNA começa a condensar os cromossomos. Daí depois ali, a fase S só ocorre em células que entram em mitose. Falso. Por que é falso? Porque é na G1 que elas entram na mitose, né? Não, é na G2. Não, na verdade ele não está perguntando em que fase acontece antes da mitose. Ele tá dizendo, ele tá te afirmando que a fase S só ocorre em células que entram em mitose. Ele está dizendo que nas que entram em meiose não ocorre S. Não. Ah, tá, mas também acontece, né? Não acontece. Acontece G1, S, G2, tanto para mitose quanto para meiose. Depois dessas 3 fasezinhas ali, super importantes para a célula, vai começar. Independente do que for, se vai ser mitose, vai ser meiose, vai acontecer depois de G2. Mas antes de G2 vai ter acontecido S.
entendeu? Sempre vai acontecer. Depois ali, na fase G1 e na G2, as células apresentam a mesma quantidade de DNA. Falso. Por quê, gente? Porque Na elas se G1, duplicam. o DNA, ele acontece duplicação. E ele acontece duplicação em que parte? Na fase S. E a fase S está entre a G1 e a G2. No gráfico aquele bonitinho que eu mostrei para vocês, acontece assim, G1 tá lá embaixo, é uma retinha, tá linear ali embaixo, certinho. G1 a célula tá se preparando e aí começa a subir. E essa subida é S. E o que essa subida no gráfico significa? Que o DNA tá duplicando, tá dobrando de tamanho, tá dobrando de quantidade dentro da célula. Então, ela entra na G1 com uma quantidade X de DNA. E ela sai em G2 com uma quantidade de 2x de DNA. É isso que acontece, gente. Então, elas não apresentam a mesma quantidade. Na fase G1 é menos, na fase G2 já tem mais DNA ali. Então, é falso mesmo. E qual a alternativa correta, então, gente? C. C, exatamente. O que fica dessa questão é, tanto antes da mitose quanto antes da meiose, tem uma fase chamada intérfase. A intérfase tem 3 etapas na sequência que são mostradas no enunciado. G1, S e G2. Né? O que acontece na G1? O crescimento do citoplasma, com a multiplicação dos componentes dele, das organelas. Na S, na síntese, a duplicação do DNA. E na G2, acontece a duplicação das outras coisas que ficam dentro do núcleo que não são o DNA. O nucleolo, o envelope nuclear, centrossomos. Então tá, vamos para 11. Estamos quase acabando. Suponha que uma determinada espécie de tartaruga possua 550 cromossomos no núcleo de uma célula do coração. Podemos supor, então, que quando essa célula entrar em mitose, serão geradas quantas serão geradas, daí tem um número X de células, que a gente vai ter que saber se são somáticas ou germinativas, que são sexuais, né? E que apresentam um número X de cromossomos cada. Já no caso de uma célula do sistema reprodutor dessa tartaruga realizar meiose, esse processo gerará células. Que células e quantos cromossomos, gente? Pensem aí a respeito. Tá, Uma célula do coração dela. Uma célula normalzinha dela tem 550 cromossomos. Eu acho que é C. É C. Que daí somáticas, são geradas 2 células somáticas. E ali já diz, né? 550 cromossomos. Daí tá ali, 550. Que apresentam sexuais 275 cromossomos. Sexuais? Sexuais. Já não são sexuais. Sexuais com 275 cromossomos. Acho que é isso. Porque a meiose é sexuais, né? Sim. Não, mas é que, não tipo, tem como mitose não é metade, tem que ser 550. Daí ali a D tá 275, não pode ser. Tá, no caso é depois, né? É depois. Se é não depois, tem como ser diploide porque tá somando, né? Aqueles duas porque é células. depois do processo. Exato. Então, vocês chegaram à conclusão de qual é a resposta? C. C de casa. Exatamente, gente. Muito são bom. né? Eles são bons no negócio. Então, vamos lá. Mitose, né? São geradas 2 células filhas. São geradas 2, enquanto meiose é 4. E como é uma célula do coração e a gente está falando de mitose, essas células são somáticas. Exatamente. E daí, se a gente já tem 2 somáticas, a gente já pode excluir a D, a E e a B. A gente fica com a A e a C. Que apresentam 550 cromossomos cada, porque a gente vai gerar 2 células filhas
idênticas, iguais à célula-mãe. Já no caso do sistema reprodutor dessa tartaruga, vai realizar o quê? Meiose. E daí vai gerar células sexuais, porque meiose ocorre em células sexuais, ou também chamadas de germinativas, com 275 cromossomos. É isso. Vocês acertaram, maravilhosos. Eu adoro quando vocês discutem as questões em aula. Não tenho medo de errar, porque errando que se aprende também. Então é isso. Eu acho que a gente discutir é bom até para vocês saberem, tipo, o que a gente não entendeu direito. Exatamente. Nossa, isso ajuda demais. É muito bom. Onde é que tem mais facilidade, mais dificuldade? Vamos lá, gente. Uma questão da FUVEST com figurinha aqui. A figura abaixo representa uma célula diploide e as células resultantes de sua divisão. Vamos aumentar aqui. Aqui tem a celulinha diploide e daí 4 celulinhas filhas. Nesse processo, A. Houve um único período de síntese de DNA seguido de uma única divisão celular. B. Houve um único período de síntese de DNA seguido de 2 divisões celulares. C. Houve 2 períodos de síntese de DNA seguido de 2 divisões celulares. D. Não pode ter ocorrido permutação cromossômica, que é aquele crossing over, a troca dos pedacinhos. E. A quantidade de DNA das células filhas permaneceu igual à das células mãe. Da célula mãe. Qual é a resposta correta e por que as outras estão erradas? É isso que eu quero saber. Olha, eu tô entre a B e a C, mas eu acho que é mais... Eu também, é que eu não sei, eu não lembro quantos períodos é. Eu acho que é só o Então- S, eu acho que é só o S, né? Parece, aparentemente. Só um período. Pra mim é a B. É a B, também acho. B de bola. Porque, ó, a B eu Exatamente. achei bem coerente, né? Porque realmente tem, né? Sim, que houve. Não Ali tem tá como não ter, não tem como não ter crossover. É, porque ele tá mostrando já um período seguindo de 2 divisões embaixo, né? E ali tem, e aí também tem duplicação, logo não é impossível ter o mesmo DNA. Sim, isso aí foi resultado de meiose, então não tem como ser igual. A seria um processo de mitose, provavelmente, né? Exatamente. Sim. Então, a resposta correta, vocês chegaram na letra B. Houve B de um bola. único período de síntese de DNA, é um único sempre, e no caso aqui a gente está na meiose, porque ali gera o quê? Uma célula gerando 4 células filhas, uma célula diploide gerando 4 células filhas. Então, isso, só a figura já está dizendo, né? Isso é meiose, dividiu no meio, formou 4 ainda. O que acontece ali nas respostas? Por que está errado? Na primeira ali está falando o quê? Mitose. Na segunda, ele fala de meiose, que é o processo que a gente consegue enxergar ali. Na C, houve 2 períodos de síntese de DNA? Não existe isso. Vamos tirar. A D, não pode ter ocorrido permutação cromossômica. Poxa, a gente está falando de células sexuais, células germinativas. A gente precisa de variabilidade genética, a gente precisa que nossos filhos sejam diferentes e que algum deles dê certo na vida, entendeu? A gente precisa ter muita diferença, variabilidade genética promove boas adaptações, sabe? Promove várias chances de dar certo, ou não, né? Então, nessa coisa de sexual, de gameta e tudo mais, tem que ter o crossing over, tem que trocar os pedacinhos, tem que ter essa variabilidade. Então... Os meus tiveram um filho só e se ferraram. Não se ferraram, João. Tu tá aí cheio de conhecimento, né? Todos os outros filhos que ele não tiveram, todos os conhecimentos de todo mundo foi em uma pessoa só. Não pode ter ocorrido permutação cromossômica? Não existe isso. Quando é meiose, meio, tem que ter. E na E ali, a quantidade de DNA das células das filhas permaneceu igual às da mãe. Não, a gente tá falando de meiose. Se fosse mitose, sim. Porque se é a célula da nossa pele, não tem por que ela ter metade, não tem por que ela ser diferente, não tem por que ela ter uma variabilidade. Ela só vai duplicar, só vai gerar clones. É uma impressorinha de clone. Mas como a gente está falando de células sexuais, meiose, não vai ser igual. Vai ser sempre diferente. Então, vocês acertaram de novo.
Vocês são maravilhosos. Se todo mundo tivesse numa filinha com um caderninho aqui, eu ia dar estrelinha pra todo mundo. Então é isso, gente. Acabou por hoje. E vocês interagiram bastante. Eu adorei, tá? Desculpa, a gente queria ter terminado meia hora antes. Queria, mas vocês sabem, né? A biologia tem esse problema. É isso. Então, acho que assim, olha, semana que vem a gente vai começar bactéria e vírus. E eu acho que a gente pode arranjar alguma sexta-feira, em algum momento, pra gente só resolver questões antigas. Porque senão a gente vai ficar ocupando o nosso horário de aula. Eu acho melhor a gente arranjar um outro dia. Aí quem perdeu as questões antigas, quem quer assistir e relembrar os conteúdos antigos só resolvendo questões, assiste. Quem não quiser, não assiste, mas eu não vou deixar gravado, não. Eu vou dar uma de Euclides, viu? Ô, Sora, a gente já vai estudar Reino Monera semana que vem? Sim. Tá. Vai ser lindo. Eu tô vai ser estudando isso na escola, vou estudar os dois juntos. vai ser bom. Já vem com as suas dúvidas, já vem com seus exemplos para ajudar em aula. A gente gosta disso. Tá bom. Então tá, gente. Vamos dar ali. Semana que vem. Boa noite. Beijão, Boa noite, gente. muito obrigado. Boa noite, muito Boa obrigada noite. pela aula incrível.